Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar a gravação do nosso curso de Direito Ambiental, edição 2023, vocacionado para concursos públicos. Eu sou o professor Frederico Amado, sou coordenador aqui do Especial Jus e vou ministrar todos os encontros aqui com vocês. Bom, nessa primeira aula, nós vamos apresentar o programa do curso e dar dicas de estudos da disciplina para concursos públicos. O ambiental, se você pegar a linha de estudo, como o examinador pensa, como o examinador cobra, em curto prazo você já começa a ter resultado significativo nas provas de concursos públicos. Indicar referências bibliográficas e também já entrar em um conteúdo teórico consistente na definição e nas espécies de meio ambiente. Vejam, o nosso foco desse curso é o estudo da disciplina para concursos públicos. Ele tem uma carga horária total de 20 horas aula. Em média, eu faço 20, 30 minutos por aula. Eu costumo gravar por temática e não fazer aulas muito longas. Então, quando você somar tudo, vai atingir pelo menos, talvez um pouco mais. Normalmente passa um pouquinho, 20 horas aula. Esse curso ele foca naquele conteúdo básico. Quais são os temas de área jurídica que sempre estão presentes nos editais de concursos públicos, quer magistratura, Ministério Público, Defensoria ou mesmo procuradorias. Então, isso aqui decorre de um estudo que acompanhamos aí há quase 20 anos da matéria dentro dos concursos públicos. Direito ambiental, meio ambiente, definição e modalidades. Meio ambiente, definição e modalidades, direito ambiental, definição e abrangência. A gente vai falar inclusive sobre esse tema hoje. Depois a gente vem com a parte de constitucionalização do direito ambiental. A gente vai tratar principalmente nessa parte inicial de competências administrativas e competências legiferantes ambientais. E aqui a principal fonte, além do texto constitucional, é uma grande jurisprudência do STF. Veremos dezenas de julgados, mais de 10 inclusive, a respeito do tema. Depois entraremos em um tema dominantemente doutrinário, princípios informadores. Veremos prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, polidor-pagador, usuário-pagador, protetor-recebedor, cooperação entre povos, equidade, pacto entre gerações, informação, limite, participação comunitária e função socioambiental da propriedade. Depois nós vamos passar para o estudo da Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei, a Lei 6938 de 1981, eu considero a certidão de nascimento do direito ambiental brasileiro, porque a nossa Política Nacional de Meio Ambiente foi por ela constituída. E lá tramitaremos por muitas aulas, objetivos e instrumentos de execução, tá? E aí, os instrumentos principais todos serão estudados, em especial aqueles 3 que mais caem em prova. Licenciamento ambiental, e aqui nós temos a resolução CONAMA 237/97. Estudo de impacto ambiental, temos a resolução CONAMA 01 de 1986 e a 09 de 87. E a parte de espaços territoriais especialmente protegidos. Esses são os instrumentos mais pesados. Veremos os outros, mas esses aqui são os de peso, né? Espaços ambientais protegidos, licenciamento ambiental e o estudo prévio de impacto ambiental. Veremos outros também, né? Como o zoneamento ambiental e outros que não estão citados aqui, já que essa ementa traz apenas os temas principais. Ela não é exauriente. Nesse interregno, vamos falar também de competências ambientais, e aqui eu chamo a atenção da lei complementar que regulamenta no direito ambiental o parágrafo único do artigo 23 da Constituição. Trata-se da Lei Complementar 140. Ela distribui as competências administrativas entre União, Estados, DF e municípios no artigo 7º, 8º, 9º e 10. É um artigo que vai ser chamado ao longo das aulas. Os espaços ambientais protegidos, eles têm duas grandes fontes. O Código Florestal, Lei 12651 de 2012, em que estudaremos as APPs, que são as áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, áreas verdes urbanas e áreas de uso restrito. E também as unidades de conservação da natureza, as UCs, e aqui a gente vai para uma lei específica,
a lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que se trata da Lei 9985 do ano de 2000. Adentraremos a Lei 9433 de 97, que trata da Política Nacional de Recursos Hídricos. Adentraremos a gestão das florestas públicas e a concessão florestal. A Lei 11.284 de 2006 é a principal fonte. E aquele assunto que é mais prazeroso, aquele que tem mais jurisprudência e mais doutrina, que você não fica adstrito a texto legal. A parte de responsabilidade civil por danos ambientais e também ação civil pública. As provas gostam de misturar as temáticas. Depois nós vamos para a Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, a Lei 9.605, que trata das duas instâncias de punitivas aos infratores ambientais, a instância administrativa e a instância criminal. E fecharemos com a parte de patrimônio cultural brasileiro. Faremos tudo isso esmiuçando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em aproximadamente 20 horas aula. Vejam, eu não tinha lançado, não lancei a edição 2022, estou pulando da edição 2021 para a edição 2023, incorporando alterações legais e novos julgados a respeito. Não é uma matéria que tem grande modificação, mas esse ano de 2023, diante desse acumulado, justifica o lançamento de uma nova edição do nosso curso de Direito Ambiental para concursos. Vejam, legislação, jurisprudência, doutrina e, se possível, resolução de questões. São os 4 caminhos típicos para estudar para concurso. Em direito ambiental, infelizmente, porque eu lamento muito isso, mas é uma constatação de quem acompanha as provas habitualmente. O maior índice de questões de prova de concurso público sobre direito ambiental são questões adstritas ao texto legal. Isso nas provas certo e errado e ABCDE. Normalmente o examinador não sabe muita matéria e aí para ele fica mais cômodo fazer uma questão em cima do texto legal. Então é indispensável o acompanhamento das aulas pelo texto legal. A gente vai ter temas de muito texto legal, por exemplo, estudo de área de preservação permanente e área de reserva legal. A gente trabalha explicando o texto legal para vocês. Não dá para estudar matéria para concurso desacompanhado do texto legal. Já tem outros temas que são muito doutrinários, os princípios aí praticamente não tem base legal, são os mais gostosos, assim por dizer, de dar aula, pelo menos para mim. E alguns que têm uma incidência enorme de jurisprudência, tá? A parte de competências ambientais, de infrações administrativas, responsabilidade civil e delitos ambientais, a gente vai ver aí pelo menos 100 decisões de peso da lavra do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Veja, para quem optar por uma referência bibliográfica, nós temos aqui 2 opções. A sinopse de direito ambiental da gente tem 400 e poucas páginas. Aqui está a foto da edição 2023, é a 11ª edição, e o link aqui no site da editora Juspódio. É o livro que acaba batendo com esse programa de 20 horas aula. Então, eles praticamente têm o mesmo conteúdo. E aí vai depender do edital que você está preparando. Se você vai pegar um edital muito grande, por exemplo, Magistratura Federal, Magistratura Estadual e Ministério Público Estadual e algumas procuradorias de Estado, costumam ter um programa enorme. Aí vai botar índios e meio ambiente, botar a parte de biossegurança, botar a parte de diversidade biológica, alguns têm até tratados internacionais sobre direito ambiental, pode falar de regras de sustentabilidade da administração pública, são aqueles resíduos sólidos, política nacional de resíduos sólidos, política nacional de mudança do clima. São aqueles temas complementares que não estão presentes em todos os concursos. E aí, se você vai se preparar, você forma a base aqui, você faz um estudo complementar nesses temas. Aí a minha indicação é o nosso direito ambiental esquematizado. Essa é a foto da 13ª edição, é um livro de 1.150 páginas, aqui no site da editora Juspodium, que essa obra abarca todos os temas que até hoje saíram da área jurídica em direito ambiental.
ao longo aí desde 2009, quando foi editada ainda na editora Método com o nome sistematizado. A gente acompanha os concursos e a gente foi ampliando a obra de modo que concurso de área jurídica, carreira jurídica, essa obra contempla todos os temas que até hoje foram cobrados, ok? Por fim, em termos de referência, você não precisa adquirir um Vadmecum ambiental, você pode acompanhar com o que você tiver ou baixar no site do Planalto. Mas para quem gosta, também temos essa opção, a edição 2023 do nosso Vadmecum de Direito Ambiental, é a 5ª edição, também aqui o link no site da editora Juspódio. Repito, é imprescindível acompanhar pela legislação. Quem estuda ambiental só por livro ou só por aula e não estuda paralelamente a legislação indicada, não tem um rendimento top nas provas de direito ambiental. Ok? Bom, feita essa orientação, nós já vamos entrar, já para ter um conteúdo teórico nesse primeiro encontro, a respeito da definição e das modalidades de meio ambiente. A certidão de nascimento do direito ambiental brasileiro, que é a Lei 6938, aprovou uma política nacional de meio ambiente, dando a incumbência de sua concretização pela União, Estados, DF e municípios. Então, desde 81 já temos uma atribuição conjunta de todos os entes federativos de zelar pela proteção ambiental. E essa opção ela foi confirmada, conforme veremos nas aulas de competências materiais, pelo artigo 23 da Constituição Federal, já que a proteção do meio ambiente e o controle de poluição é uma atribuição comum entre União, Estados, DF e municípios. E essa lei, pela primeira vez no nosso ordenamento jurídico, definiu o meio ambiente. Então, o Brasil, nós temos uma definição legal. E essa definição legal de meio ambiente está contemplada no artigo 3º, inciso 1, da Lei 6938, que o define como conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Às vezes a questão de prova fala a vida humana, não, é qualquer tipo de forma de vida é regida pelo meio ambiente, pela, obviamente, em derivação, pelo direito ambiental. Grande parte da doutrina, e nesta parte eu até me incluo, traz uma crítica pelo caráter restritivo dessa definição. Essa definição ela está mais afeta ao meio ambiente natural. E sabemos, e é entendimento até do STF, que o meio ambiente gênero vai comportar 4 espécies. Além do natural, o cultural, o artificial e o meio ambiente do trabalho. Não é algo pacífico na doutrina, mas como temos decisões em ADI do STF, vamos citar aqui ao longo do curso, para a prova é prevalente que você considere, numa prova objetiva principalmente, as 4 modalidades de meio ambiente: natural, cultural, artificial e o meio ambiente do trabalho. Esse aqui, inclusive, consignado expressamente lá no artigo 200 da Constituição Federal. É um artigo que eu estudo nas aulas de previdenciário. Ele traz as atribuições do SUS, Sistema Único de Saúde, e lá está prevista a proteção do meio ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. O meio ambiente natural são os bens da natureza, aqueles que existem independentemente da ação do homem. E o homem, ser vivo, ele faz parte do meio ambiente natural, tá? Embora muitas vezes ele ache que não. Os elementos da natureza podem ter vida, são chamados de bióticos, ou não, a exemplo da fauna e da flora, ou não ter vida, chamados de abióticos, né? Abiótico. Bio é vida, quando você bota o A antes é sem vida. A exemplo dos recursos minerais. Ou seja, tudo que existe da natureza, com vida ou sem vida, independentemente de intermediação ou ação do homem, muito antes da existência do ser humano, na forma que conhecemos hoje, integra o meio ambiente natural. Já as outras 3 modalidades de meio ambiente, o cultural, o artificial e o do trabalho, são formadas por bens corpóreos ou mesmo intangíveis de criação do homem. Então, o meio ambiente cultural artificial do trabalho é criação do homem. Quando aquele imóvel, aquele conjunto arquitetônico é tombado, né? Depois que eu
nos primeiros 2 anos de Procuradoria Federal, na Advocacia Geral da União, eu fui da PFE-IBAMA, daí a minha ligação. E depois eu fiquei mais 2 anos representando o IFAM, o Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional. Então eu tive a possibilidade, né, porque é uma oportunidade, de trabalhar com o meio ambiente natural e em seguida trabalhar com o meio ambiente cultural. Então as criações do homem ligadas à cultura, como por exemplo aqui em Salvador, o Pelourinho, cujo conjunto arquitetônico ele é tombado, integram o meio ambiente cultural. A gente pode definir como bens tangíveis ou intangíveis de criação humana, inerentes à história e à formação das comunidades brasileiras, tendo características tão diferenciadas que integram o patrimônio cultural, atraindo uma proteção constitucional diferenciada à luz do artigo 216 da Constituição. Esse tema ele faz parte de muitos programas de direito ambiental e ele está inserido lá no final no nosso programa. Já o meio ambiente do trabalho, também de criação humana, ele é formado por bens que permitem o exercício seguro e digno da atividade laboral remunerada. Proteger o trabalhador no exercício do seu trabalho é algo inerente ao meio ambiente do trabalho. Então, por exemplo, os equipamentos de proteção individual, os equipamentos de proteção coletiva, as estruturas de fábricas, todos eles estão dentro da proteção do trabalhador, que é um objetivo do meio ambiente do trabalho. E por fim, tendo uma carga residual, temos o meio ambiente artificial. Podemos classificá-lo por exclusão. As criações do homem, quer tangíveis ou intangíveis, né? Intangível pode ser uma cultura, uma prática cultural. No meio ambiente do trabalho, intangível pode ser uma tecnologia de proteção, né, para evitar acidente de trabalho. Tudo que o homem cria e não está no cultural e no trabalho vai vir por exclusão para o meio ambiente artificial. Então, são aqueles bens, corpóreos ou incorpóreos, de criação humana, que não se situam no meio ambiente cultural e do trabalho. Essa é uma mera classificação teórica para facilitar o estudo. Costumo dizer que o meio ambiente ele é uno e indivisível e todos esses bens eles estão em constante interação e não podem ser cindidos. A prova disso é que uma casa recém-feita hoje, que é meio ambiente artificial, pode ser que daqui a 500 anos ela guarde os traços arquitetônicos originários e passe para o meio ambiente cultural. Então ainda existe uma fungibilidade dentro dessa classificação. E para regular o meio ambiente natural, cultural, artificial do trabalho, surgiu o direito ambiental. Não é pacífico, mas eu adiro à posição de que o direito ambiental ele surgiu em 1981, com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Antes nós tínhamos algumas regras esparsas, como até o Código Florestal de 34, Código de Águas da década de 30, mas um direito ambiental sistêmico, com regras e princípios para a proteção ambiental, com uma política nacional de meio ambiente, com diretrizes e objetivos, isso somente em 1981, com a avançadíssima para o tempo Lei 6938 de 81. Então a gente pode definir o direito ambiental como um ramo do direito que, como todos eles, é composto por regras e princípios que buscam regular as atividades humanas que possam afetar, direto ou indiretamente, efetiva ou potencialmente, o meio ambiente, quer natural, cultural, artificial ou meio ambiente do trabalho. Esse é o conceito que eu trago nas minhas obras e que reproduzo aqui para vocês. O direito ambiental é o ramo do direito composto por princípios e regras que regulam as condutas humanas que afetem potencialmente ou efetivamente, direto ou indiretamente, o meio ambiente, quer o natural, o cultural, o do trabalho e o artificial. Nós tivemos com a Constituição de 88, chamada pelos ecologistas de Constituição Verde, um fenômeno político-jurídico denominado de constitucionalização do direito ambiental. As principais regras protetivas do ambiente foram para a Constituição. Competências materiais comuns, artigo 23, competências legiferantes, concorrentes, artigo 24. A defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica, artigo 170 da Constituição Federal.
A parte de meio ambiente artificial, a parte de cidades também lá no texto da Constituição, a exemplo do artigo 186. A parte de patrimônio cultural, 215, 216, 216-A também é outro exemplo. E o artigo inspirado na Constituição de Portugal e de Espanha. O artigo 225, que é a base do meio ambiente natural no Brasil, que constituiu um direito fundamental difuso a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e que nós todos somos credores e devedores do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas aí já é um assunto para as aulas subsequentes. Sejam bem-vindos ao nosso curso. Aproveitem, saiam daqui preparados para enfrentar qualquer prova de direito ambiental. Nós vamos dar sequência em breve, esses assuntos introdutórios, competências e principiologia serão os focos das próximas aulas. Um forte abraço para vocês e até lá.